Eu Pronto. sou Lucas Freire e ele é E eu sou Matheus César. Matheus César. Esse é o nosso E projeto é, de, de análise de sentimento. Vou dar a palavra aí para Matheus. pronto, pode passar. Pronto, comentando um pouco sobre o processamento de linguagem natural, né? Que nada mais é que uma sub-área da inteligência artificial, que seu objetivo é justamente fazer a máquina compreender a linguagem humana e aprender justamente com a própria linguagem. Justamente propondo modelos que possam fazer com que o computador consiga interpretar a mensagem codificada em linguagem natural e decifrá-las para a linguagem de máquina. Justamente fazer essa conversão, né, da linguagem natural para a linguagem de máquina. Aí um pouco sobre a história da PLN, né, que começa nos anos 50, com a implementação dos primeiros tradutores automáticos, que eram capazes de traduzir poucas mensagens em russo para o inglês. E já no ano de 60, nos anos 60, foi criada a Elisa, que foi o primeiro chatbot que se passava por uma terapeuta e levava uma série de outros chatbots depois dos anos 70. Tendo atribuição em várias outras funcionalidades, né? Como o advento da internet e do deep learning chegando nos dias atuais. Aí pode passar. Pronto, agora falando sobre um pouco de análise de sentimento, e nada mais é que a aplicação de técnicas de processamento de linguagem natural em conjunto com outras aplicações linguísticas, com o propósito de fazer com que a máquina pondere sobre qual tipo de sentimento uma frase quer passar. Ou seja, traduzindo, né, seria justamente pegar diferentes textos e conseguir identificar qual o sentimento que aquele texto quer passar, né? Se é um sentimento positivo, negativo ou até mesmo neutro. E justamente esse projeto, ele tem como objetivo gerar uma análise de sentimentos de tweets publicados no Twitter, e antes fazendo o pré-processamento das mensagens para que elas sirvam para treinar nosso classificador e fazendo com que gere uma previsão de sentimento aceitável para os padrões requeridos. Pode passar, Lucas. Essas foram algumas das bibliotecas que a gente utilizou. Algumas estão aí mais para teste, né, que a gente usou como testes, para depois decidir quais realmente utilizar. Aí pode passar, Lucas. Pronto. Inicialmente, com a importação aqui do banco, nós temos os dados de treino e teste já previamente separados. Com os dados de treino tendo classes desse tipo que são mostradas aí, né? Como o text ID, o text, o selected text e o sentiment, que nada mais é que o ID do texto, o texto em si, o texto bruto, o texto selecionado, que seria um pedaço mais importante do texto, e o sentimento que aquele texto está representando no momento. E temos também a tabela de dados de testes, que de forma semelhante, né, tem a coluna do text ID, do text e do sentiment também. Aí pode passar, Lucas. Pronto, já no pré-processamento, nós utilizamos aqui a remoção de colunas, que era justamente do text ID e do ID em si, né, de cada tabela, que não significavam informação relevante para o que a gente estava propondo. Além disso, a gente também fez a aplicação do Label Encoder, que nada mais é do que converter os valores de sentiment, que antes eram textuais, né, que eram negativo, positivo ou neutro, e a gente transformar em valores numéricos, como 0, 1 e 2. Nesse caso aí, 0 representando valores Negativos. negativos, o 1 neutro, né, e o 2 positivos. Pode passar. Aí agora o Lucas vai comentar um pouco mais É, sobre o andamento. é, a, a gente.
teve que passar no pré-processamento por uma parte de remoção de links, HTTP, www, para sites aqui, porque o nosso classificador não vai poder converter isso para um float. Então a gente já vai filtrando essa informação usando expressões regulares, que é uma alternativa muito boa para você tirar esse tipo de informação das linhas. E a gente fez isso na coluna text, tanto de treino como de teste. Aqui a gente usamos a coluna do treino, dos dados de treino como exemplo. A gente passou também por uma remoção de acentos, de abreviações e pontuação. E também colocamos tudo em lowercase. O NLTK tem umas bibliotecas muito úteis nesse caso, porque tanto no exemplo aqui a gente usou uma biblioteca chamada Stop Words, que são palavras de parada. São palavras que não são fúteis, o significado dela é mais gramático e tal, e o que não vai ajudar muito nosso classificador a fazer a previsão. Então a gente usa essa lista de palavras inúteis para a gente tirar do texto. Então a gente coloca isso aqui e tira também os acentos quando comparando as linhas de selected test com a biblioteca string do Python, que tem o punctuation, que retorna uma lista de todos os caracteres especiais. Então a gente compara cada linha e vê se ela não está em punctuation, nós colocamos ela na coluna de texto selecionado. Vetorização. Aqui a gente vai vetorizar nosso código. O que é vetorizar? O nosso classificador vai ter que passar números, pegar números como entrada. Então a gente vai ter que transformar esse texto em números para que seja legível à nossa máquina. No caso, nós vamos pegar, vamos dividir, né, em xtrain, que vai pegar os valores de selected test da nossa biblioteca da ftrain, ytrain, que vai ser o sentimento da biblioteca da ftrain, e xtext também vai ser para teste, texto de teste, e o ytest, sentimento de teste. Aqui a gente vai fazer o count vectorizer, que é uma função da biblioteca sklearn, que ele vai contar quantas vezes uma palavra aparece em um texto. No caso, nós temos uma coleção de textos, então ele vai ver qual palavra aparece em um texto e vai iterando. Aqui a gente faz o fit transform para ele pegar todas as particularidades de xtrain. É assim que o nosso classificador vai operar. E transformamos ainda o xtrain com base nos dados passados pelo fit. E nós também transformamos o nosso xtest. Aqui nas métricas analisadas, vamos ver a precisão aqui, uma precisão mediana, mas o que a gente encontrou foi uma taxa de recall, de sensibilidade baixa na predição dos valores negativos e dos valores positivos. E o F1 score também mediano, com uma acurácia total de 60%. Aqui a matriz de confusão, podemos ver que 356 dados foram taxados verdadeiramente como negativo, 1294 foram taxados corretamente como neutro, e 456 foram taxados corretamente como positivos, como mensagens positivas. Às vezes, como podemos ver,
as mensagens, algumas mensagens positivas foram traduzidas como, foram previstas como neutras, e algumas mensagens que eram negativas também foram previstas como neutras. Então ainda se tem algum, pode-se explorar algum outro meio de, de usar o Naive Bayes, que foi a nossa, o nosso método de aprendizagem, que ele está prevendo as possibilidades de tal evento acontecer. Poderíamos colocar mais mais, mais métodos para métodos linguísticos para nossa para um maior aproveitamento, para uma acurácia e para maiores métricas, é, organizar o texto melhor. Então existem possibilidades ainda aí. E esse é o trabalho aí. Muito obrigado aí, professora. Obrigado aí pelas aulas. E bom São Obrigado, João. professora. Bom São João.